continuar, né? Continuando aí da onde a gente parou, né? A gente parou aí na página... Só um minutinho que eu passei aqui. A gente parou aí um pouquinho aí no segundo, na página 105, né? Vamos aí no segundo parágrafo, lá embaixo, depois da imagem. Vamos ver aí, o segundo parágrafo aí, né? Para incrementar a economia, Dom João assinou, foi aquela questão, né? Um decreto que permitiu o estabelecimento de manufaturas no Brasil. Ou seja, a partir desse decreto, o Brasil poderia finalizar os seus produtos. Isso não acontecia em colônias. O Brasil está ganhando aspectos de metrópole, né? Só quem finalizava os produtos, quem finalizava a manufatura, que a gente chama de manufaturar, quem manufaturava era a metrópole, né? No Brasil não existia a manufatura. Então, a partir desse decreto, o Brasil vai poder manufaturar os seus produtos, finalizar os seus produtos. Isso dá uma certa força ao surgimento de uma indústria, né? Não tão forte, porque a nossa industrialização ela vai ficar prejudicada, principalmente porque a maior potência industrial vendia os produtos muito barato aqui. Isso fazia com que a nossa indústria não conseguisse se desenvolver. Isso só vai acontecer lá em 1920, 1930 com Getúlio Vargas, né? Então, continuando aqui, né? Em 1810 foram assinados com a Inglaterra 2 tratados, o de aliança e amizade e o de comércio e navegação. Ou seja, esse de aliança e amizade vai ser vai beneficiar bastante a Inglaterra. Vamos entender ele aí, ó. Por esses acordos, as tarifas alfandegárias de produtos ingleses eram menores que as de qualquer outro país. 15% para a Inglaterra, 16% para Portugal e 24% para os demais países. Ou seja, o que significa isso, gente? Significa que os produtos ingleses, vindos lá da Inglaterra, só iam ter uma taxa a mais de 15%. Ou seja, para a Inglaterra quase nada, né? Ou seja, a Inglaterra só ia ter mais 15% em cima dos seus produtos. Portugal pagava até mais pelos produtos dele, entrava por 16% aqui no Brasil. E outros países por 24%. Ou seja, né, a Inglaterra é totalmente beneficiada. Por quê? Os produtos ingleses já são mais baratos. Porque a Inglaterra já fez a Revolução Inglesa. A Revolução Industrial, em 1750, foi feita pela primeira vez pela Inglaterra. Então os produtos ingleses já são mais baratos. Por quê? Porque eles têm um processo de industrialização. E se eles pagam apenas 15% na entrada desse produto no Brasil, nenhum produto vai conseguir competir com o produto inglês. Então a Inglaterra ela sai totalmente beneficiada dessas assinaturas desse acordo, principalmente o de aliança e amizade de 1810. Em livros, muitos livros vocês vão ver o nome desse tratado como Tratado de 1810, que é o Tratado de Aliança e Amizade. Beleza? Essa medida eliminava qualquer iniciativa de desenvolvimento da indústria. Olha o que eu falei para vocês. Esses acordos vão prejudicar o surgimento da indústria no Brasil. Porque o Brasil não vai conseguir competir com o produto inglês. Então isso faz com que praticamente não exista a construção de indústrias no Brasil. Porque mesmo que o Brasil faça sua indústria, desenvolva sua indústria, ele não vai conseguir competir com o produto inglês. Porque o produto inglês vai sair muito mais barato que o dele. E isso vai fazer com que nossa industrialização fique prejudicada. Por isso que a nossa industrialização ela só vai ganhar certa força lá em 1820, quase 100 anos depois disso aqui. 1820, aí vai se potencializar realmente a partir de 1830 com o governo, ou 1930, 1920, 1930 lá com o governo Vargas, né? Então, isso aqui prejudicou e atrasou o nosso processo de industrialização. Inclusive, eu já falei um pouco sobre isso, né? Cadê? Outro ponto dos acordos determinava a extensão gradual do tráfico de escravos no Brasil. Gente, uma coisa muito importante. Existia uma pressão muito grande da Inglaterra para o fim da escravidão no Brasil. Professor, a Inglaterra era boazinha, por isso que ela queria o fim da escravidão? Não, não é por isso que a Inglaterra quer o fim da escravidão. A Inglaterra, gente, já não serve mais para ela a escravidão. A Inglaterra foi o país que mais lucrou com o tráfico de escravos, né? Só que nesse momento ela já fez a sua industrialização. Ela já tem, para ela, quanto mais gente comprando, melhor. E aí eu pergunto a vocês, e eu mesmo vou responder porque eu não estou podendo ver vocês, né? Eu pergunto a vocês, escravo compra alguma coisa? Não, porque escravo não ganha nada, gente. Lembrem que escravo trabalha somente para sobrevivência, né? Era aquela monstruosidade, você trabalha para comer e dormir. Você não ganha nada. Então, escravo não compra nada. Então, para a Inglaterra isso era ruim. Porque a Inglaterra agora está na visão de quê?
de mercado consumidor. Quanto mais mercado consumidor, quanto mais gente para comprar, mais lucro. Escravo não dá lucro. Então, para a Inglaterra, o fim da escravidão era essencial. Por isso que ela pressionava o Brasil para finalizar sua escravidão. Né? A gente vai ver ao longo do século XIX que o Brasil teve muita pressão da Inglaterra para finalizar sua escravidão. Mas isso só vai acontecer lá no final do século XIX, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Beleza? Vamos lá. Vamos para a página... Pula aí para 107, página 107, né? Aí tem assim, a família real no Brasil, página 107, né? Aí tem aqui, vamos lá, a leitura aqui, ó. Em março de 1808, a família real instalou-se no Rio de Janeiro, de sede administrativa da colônia, transformou-se em sede da administração do Império Português. Ou seja, o Rio de Janeiro não era só sede da capital da colônia Brasil. O Rio de Janeiro passou a ser sede do reinado de Portugal. Lembrem, a família real está aqui no Brasil. Então, passa a ser sede do reinado do Império de Portugal. Beleza? Permanecendo assim até 1821, né? A partir de 1822, o Brasil se torna independente e aí vai se tornar um império, mas agora um império independente. Beleza? Data do regresso da corte para a Europa. Ou seja, o Brasil foi corte de Portugal até de 1808 a 1821. Em 1821, o rei Dom João VI, já rei, porque a mãe dele vai morrer nesse meio tempo, né? Dom João volta com sua família, deixando aqui o seu filho mais velho, Dom Pedro, né? Que se transformou em 1822 em Dom Pedro I. Dom Pedro I, né? Ou seja, quando eles voltam em 1821, o Brasil deixa de ser reinado, deixa de ser o reinado de Portugal, né? Beleza? Mas aí você tem, a chegada da corte causou muito transtorno para a população local. A cidade do Rio de Janeiro, pequena e suja, não tinha condições de acomodar todos os portugueses que se mudaram para o Brasil. As melhores residências foram confiscadas e seus moradores despejados para acomodar os membros da corte. Gente, isso aí é algo, né, que vai causar até algumas revoltas populares, né? As melhores casas do Rio de Janeiro foram reservadas para essa galera que veio lá de Portugal, que veio fugindo lá de Napoleão, né? Vieram aí tem aí estudos que dizem que foram cerca de 12 a 15 mil pessoas que vieram junto com Dom João e a corte portuguesa. Então, para alojar todas essas pessoas, as melhores casas, as pessoas eram despejadas, eram expulsas de suas casas para dar lugar a essa galera. Então, percebam a dificuldade aí nesse momento, né? Essas casas eram marcadas com PR, né? Indicando que havia sido solicitadas pelo príncipe regente. Ou seja, você ia no mercado de manhã lá comprar alguma coisa e quando você chegava, sua casa boazinha e tal, quando você chegava tinha lá na porta da sua casa PR. Ou seja, aquela casa não é mais sua. Aquela casa vai ser usada para algum português tomar conta. Imagine só que negócio, né? Aí tinha lá PR, príncipe regente, sua casa foi solicitada. Você tinha que sair feliz da vida, né? A medida virou motivo de indignação e chacota entre os moradores da cidade, que ironizavam a inscrição dizendo que ela significava ponha-se na rua, né? Ou pode roubar, né? Ou seja, além disso, o brasileiro tá na miséria, mas ainda faz piada com tudo, né? Brasileiro é um negócio sério, né? A gente tá lá, tem problema lá. Eu lembro que quando teve o problema da terceira guerra, possível terceira guerra mundial, o brasileiro ficou brincando com isso, né? Ou seja, o brasileiro é tudo pra brincadeira e tudo é meme hoje em dia. O brasileiro sabe muito fazer isso. Então, quando botava lá PR, o cara tava perdendo sua casa, mas tava fazendo piada, né? Significava ponha-se na rua. Ou pode roubar. Então, de certa forma, era uma ironia aí, uma insatisfação também com essa situação, né? Vamos lá na página 107, vamos para a página 108, né? Estruturação político-administrativa. Logo ali em cima na página 108. A presença da corte também trouxe uma série de mudanças culturais e urbanísticas ao Rio de Janeiro. Ou seja, quando a família real chega aqui, ela vai querer transformar o Rio de Janeiro numa nova Lisboa, né? Ou seja, se eu vou morar aqui, eu quero que seja uma cidade muito parecida com a cidade de Lisboa, que era a capital de Portugal lá, capital do Reino de Portugal. Então,
passa-se a transformar a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai sofrer uma reestruturação, uma reforma urbanística, né? Jardim Botânico é muito famoso hoje, foi criado nesse período, entre outras questões aí, né? Olha aí, a beleza natural da cidade, à primeira vista, encantava os que chegavam. Entretanto, após o desembarque, os visitantes depararam-se com ruas estreitas, casebres mal construídos, lixo por todos os lados, o que causava mau cheiro. Não que isso fosse diferente de Lisboa. Lisboa também era uma das cidades mais imundas da Europa naquele período, né? Essa questão da porqueira, da imundície portuguesa, algumas pessoas pegaram, né? Tiveram de herança aí. Tanto que português não tomava banho todos os dias. Dom João VI, por exemplo, dificilmente tomava banho, né? Então, é um pouquinho dessa estrutura. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade também muito imunda, né? E com a chegada da família real, isso não vai melhorar muito, não. A imundícia, ela continua. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais porcas do mundo, junto com Lisboa, naquele período. Tanto que no início do século XX, no Rio de Janeiro, vai ter lá a epidemia de várias epidemias ali por conta da sujeira, né? Beleza? Mas vamos continuar aqui. Então você tem aqui, ó, para resolver parte desses problemas, desenvolveram obras que viabilizaram o transporte público, a rede de esgotos e o abastecimento de água. Novos bairros foram criados e ruas foram alargadas e pavimentadas. Foram fundados ainda a Imprensa Régia, 1808, Banco do Brasil, Banco Nacional, a Real Biblioteca, o Museu Nacional de Belas Artes, o Horto Municipal, hoje Jardim Botânico, né? E as instituições de ensino, como a Escola Superior de Matemática, Física e Engenharia, e as escolas médico-cirúrgicas e a Escola de Comércio e Administração. Ou seja, todas essas iniciativas, gente, são características de metrópole, não de colônia. Percebam que o Brasil está se transformando, né, em uma metrópole. A criação de um Banco Nacional é o sinônimo disso. Em 1808 é criado o Banco do Brasil. Esse mesmo que a gente conhece, o famoso Banco do Brasil, ele foi criado em 1808, com a chegada da família real aqui. Então, Banco Nacional não é característica de colônia, é característica de metrópole. Beleza? Então, o Brasil está ganhando características e aspectos de nação. Ok?